Era Educação Radiológica Avançada. Aqui você vai ter segurança nos exames radiológicos através do conhecimento. Hoje a gente vai falar de um dos exames mais comuns na prática clínica, que é o exame de coluna, cervical, torácica, lombar e mais especificamente das anormalidades dos contornos discais. O pessoal vê aí uma hérnia de disco, não sabe classificá-la, então desde 2014 foi feito um artigo tentando consolidar essa nomenclatura. Eu vou até colocar o link aqui desse artigo. É o Lumbar Disc 2.0, que foi um consenso. E desde lá a gente vem classificando as anormalidades dos contornos discais dessa maneira. Então você fica perdido se é protrusão, se é abaulamento assimétrico, essa aulinha aqui vai ser legal para você, tá? Então aqui na nossa primeira imagem a gente vê um sagital T2 de coluna. A primeira coisa que eu queria deixar clara para vocês é que o disco intervertebral ele tem que ter um sinal alto no T2, um hipersinal no T2. Esse daqui é um disco intervertebral normal. E aqui a gente tem um disco intervertebral desidratado, tá? O interior, você vê que o sinal dele caiu no T2. O interior do disco a gente chama de núcleo pulposo e em volta do disco a gente tem um anel fibroso. E aqui a gente tem uma fissura do ânulo fibroso, tá? Visto aqui no sagital T2. Coloquei essa imagem só para colocar para vocês um disco desidratado com uma fissura no ânulo fibroso. Aqui você vê a mesma imagem da figura anterior, porém num corte axial. E dá para ver muito bem essa fissura no ânulo fibroso, tá? Aqui. Inclusive está determinando uma redução parcial desse neuroforame. Vamos então agora, pessoal, classificar essas anormalidades dos contornos discais. Aqui é uma figura do próprio artigo, tá? E é um desenho, achei legal, bem exemplificado. O que é o núcleo pulposo e o que é o ânulo fibroso, tá? Aqui é um corpo vertebral, aqui é o outro corpo vertebral e aqui já são os elementos posteriores que a gente está vendo num corte axial, tá bom? Então vamos lá, a anormalidade mais comum é o abaulamento discal. Toda vez que esse abaulamento, essa anormalidade do contorno discal supera 25% do corpo vertebral, a gente chama isso de abaulamento discal, tá? Então tá aqui o abaulamento discal, esse abaulamento é circunferencial ou difuso, tá? Aqui a gente vê que o abaulamento ele também pega mais do que 25%, né, de uma pizza. Imagina uma pizza que tem mais do que 25%. Só que quando ele é mais do que 25% e não é difuso circunferencial, ele é um abaulamento discal assimétrico. Então a nomenclatura correta de qualquer anormalidade de contorno discal que supera 25% do disco é abaulamento. E esse abaulamento ele pode ser circunferencial ou simétrico ou assimétrico. No laudo a gente geralmente coloca assimétrico à esquerda, assimétrico à direita, tá? E a protrusão? A protrusão ela é reservada para anormalidades de contornos discais inferior a 25% do disco. Então você cortou o disco aqui em 4, a protrusão ela vai ser, a base dela sempre vai ser menor do que 25% do disco. Por definição, desde a nomenclatura de 2014, utiliza-se protrusão, todas elas de base larga, tá? Então toda protrusão, tecnicamente falando, é de base larga. Então você não precisa falar que a protrusão é de base larga. O seu laudo contém, porque você acha mais completo, tudo bem, mas protrusão de base larga seria igual subir para cima, né? Ou entrar para dentro. E toda protrusão ela é de base larga. Então, pela nomenclatura nova, a gente não usa mais a base para dizer no laudo, mas se você coloca, não vejo problema. Às vezes o médico solicitante ele gosta até de uma palavra a mais para ajudá-lo a entender, tá? Então aqui temos uma protrusão nessa
topografia aqui, que a gente vai chegar mais para frente, e está numa topografia foraminal que eu vou falar para vocês logo em seguida, tá? Já a extrusão ela também é menor do que 25% do contorno discal, tá? Só que o conteúdo extruso é maior do que a base, pessoal, tá? Então tem que ser uma normalidade focal do disco com o conteúdo maior do que a base. Isso é uma extrusão. Logo, por definição, não existe extrusão de base larga. A nomenclatura nova não atende isso. Seria incorreto você afirmar dessa maneira, a extrusão de base larga. Tá? Toda extrusão, tecnicamente falando, ela tem a base curta, tá? Muitas vezes a gente vê anormalidades dos contornos discais e um abaulamento associado a uma extrusão, tá? Então, nesses casos, eu costumo colocar na nomenclatura que temos um abaulamento discal assimétrico, né? Quando todo o disco está patológico associado a um componente extruso posterior central aqui nesse caso, tá? E aí você começa a associar as duas nomenclaturas, tá bom? Sequestro. Sequestro é quando o componente já não mantém contato com o disco, tá? Esse componente ele não está mais tendo aquela relação com o disco e muitas vezes ele tem um deslocamento, uma migração ou cranial ou uma migração caudal, e às vezes simula até alguma outra lesão de revestimento meningotelial ou um pequeno meningioma, tá? O disco sequestrado, muitas vezes você precisa inclusive injetar contraste para ver se ele vai realçar, se é um outro tipo de lesão ou não, né? Se ele não realçar, vai ser um disco mesmo. Às vezes pode até ter um realcezinho periférico. Nesse realce periférico aí é mais componente inflamatório peridiscal, né, adjacente ao disco sequestrado, tá? Então essa é a nomenclatura correta do disco sequestrado. E aqui temos a localidade do conteúdo, da normalidade do contorno discal de acordo com o eixo sagital, tá? Então toda protrusão que tiver nessa área vermelha a gente chama de protrusão posterior central ou só protrusão central, ou extrusão, ou enfim, tá? Se ela está na região paramediana direita, muitas vezes a gente coloca subarticular, né? A articulação aqui interapofisária. Subarticular seria a nomenclatura correta, mas muitas vezes o colega solicitante não consegue entender. Eu sou meio redundante quando vou falar de protrusão subarticular, eu coloco protrusão paramediana / subarticular à direita, tá? Para ficar bem claro mesmo e não ter confusão. Quando está na topografia verde, a gente já chama de protrusão ou extrusão foraminal, tá? E quando está na topografia laranja, a gente chama de protrusão ou extrusão extraforaminal, tá? Fica muito mais claro. Ou lateral, também está correto. E quando está anterior, muitas vezes aqui não vai ter relação com o trajeto de raiz nervosa, você coloca anterior se a normalidade do contorno discal for anterior, tá bom, pessoal? Então esse é um resumo rápido aqui das anormalidades dos contornos discais. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Valeu! Siga a gente nas redes sociais para mais conteúdo desse se você acha que fez sentido para você. Valeu, um abraço e até a próxima.